Olá, almoçando no quintal, mais um, né? Segundo almoçando no quintal. Terça-feira, a gente vai estar aqui juntos, terças e quintas, no mês de agosto, para falar sobre escuta. Espero que vocês já estejam me ouvindo. Já vou colocar a música tema da minha convidada de hoje. Não sei se dá para ouvir, tá baixinho. Bom dia! Hoje a gente vai receber a Miriam Leme, para falar sobre imagem e qual a relação da imagem com a escuta. Enquanto vocês vão entrando, só vão me dizendo se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo bem. E quinta-feira eu recebo o Michel, que é o marido da Miriam, e a gente vai falar sobre música, sobre ouvir o público, sobre escutar o público e como que é essa relação aí de quem toca com quem está assistindo. Na semana passada eu recebi o Caio Graneiro, psicólogo. A gente falou sobre a escuta que cura, né? O quanto esse processo de falar e ser ouvido na terapia é importante. E a gente falou também sobre os nossos processos de cura com ouvir. Foi bem bonito. Eu já coloquei lá no YouTube. Aliás, todas as lives que eu faço aqui no Quintal da Cintia, eu coloco no Quintal das Emoções lá no YouTube para quem quiser assistir depois com calma, pelo computador e tal, tá tudo lá. E provavelmente não, eu vou colocar essa live de hoje lá para você poder assistir com calma. Se você gosta mais do Instagram, tem aqui no IGTV todas as minhas lives salvas, tudo direitinho. E outra coisa também, né? Dicas. Gosto de receber dicas de temas, do que vocês queriam conversar, né? Sobre emoções, estados emocionais. Me falem. Deixa eu ver se a Mi chegou. Tem um jeito, na verdade, que a gente pode convidar a pessoa aqui direto, mas eu não sei. Miriam, se você entrou, você tem que clicar no solicitar, porque eu não consigo te chamar aqui sozinha. Transmitir ao vivo. Miriam. Não sei se é isso, vamos ver se é. Que Deus deu, que Deus dá. E, gente, a Miriam, além de minha amiga, é a pessoa que cuida dos meus cachinhos, que cuida do meu cabelo, cuida da minha imagem. E ela tem tanta experiência com visagismo, com... Ai, meu Deus, chegou! Tô aqui! Você viu a música que eu coloquei pra você? Sim, amei! Toda menina baiana sou eu. Eu vou te falar por que eu escolhi essa música pra você. Porque, assim, quando eu escuto essa música, eu já até acho que falei nos stories aqui, quando eu escuto essa música, eu tenho vontade de sair andando na rua, toda poderosa, assim, sabe? Toda menina. Nem Sim, baiana eu sou, mas eu já fico me já achando, sou. entendeu? E você, com o seu trabalho, com o jeito que você olha pra gente, que você consegue identificar as coisas que às vezes a gente acha que não é legal, ou que é um defeito, ou que atrapalha. Cara, você tem um jeito de falar e de enxergar essas coisas que a gente, depois de uma conversa, de um encontro com você, a gente sai pra rua com essa coisa de toda menina vai. Ai, bem-vinda, Miriam. Que legal que você tá aqui. Muita gratidão pelo convite. Eu amo muito falar do que eu amo fazer. E... vamos aí, né? Ô, Mi, então conta pra gente o que você faz. Conta um pouquinho do Sagrada pra quem não te conhece aqui. Tá. Bom, eu sou a Miriam, tenho um espaço de beleza que chama Espaço Sagrada Beleza, aqui no Campo Belo. Ele fez 10 anos de existência o ano passado.
Mas eu já estava aqui. Eu fiz a Sagrada na casa que eu morava, né? E eu sou casada, sou mãe, é, sou bruxinha, adoro. Ah, gente, é um monte de coisa, né? É tão difícil a gente se definir, né? Estou a Sim. serviço também de muitas coisas, né? Nessa existência. E uma das coisas que eu super abracei como missão é estar a serviço da beleza, eu estou a serviço de revelar belezas. Eu acho. E faz isso muito bem, né? Aí, nesse negócio de live, né, teve uma cliente minha que me chamou para fazer uma live com ela e ela falou assim: Miriam, esquece esse nome que tem aí, que você faz, tal, e se você tivesse que dar um nome, assim, né, para o que você faz, que nome você daria? Aí, de novo, né, se definir é super difícil, né, enfim, mas aí eu fiquei pensando, e aí as coisas, quando a gente está escutando, né, o que está vindo pra gente, a gente começa a, a perceber as coisas sutis, né? E aí, naquele dia que ela pediu, eu fiquei muito nervosa de ter que pensar num outro nome que eu daria para aquilo que eu faço, gente, mas o que é que eu faço, então, né? E aí, a minha mãe, eu estava conversando com a minha mãe, ela pediu para eu contar a história da minha tatu, né? E aí, eu comecei pelo Kim, que é o Kim do dia que eu nasci, no sincronário Maia, que quer dizer o enlaçador de mundo. E aí Nossa, eu gente. falei, uau, eu estou a serviço de ser esse enlaçador de mundo, então. Eu super achei. Que é ouvir um pouco como a pessoa se vê, né? Como ela se percebe no mundo, e aí olhando esse saber que o visagismo me trouxe, que a astrologia me trouxe, que a intuição me trouxe, e aí traduzir isso para revelar essa beleza, né? É. Então, é isso. Não, e assim, a gente que frequenta o sagrado, né? Então, normalmente quando eu não vou, ai, corto o cabelo, vou embora. Eu fico lá, converso. Ai, tô com vontade de espirrar, não consigo. E aí a gente vai olhando as pessoas chegarem, né? E serem atendidas pela Miriam, e como elas chegam, como elas saem. Porque se vocês entrarem lá no Instagram do Sagrado, vocês vão ver as fotos do antes e depois. Mas, gente, ver presencialmente é um negócio muito impactante, assim, porque a sensação que dá é que a pessoa chega meio uma florzinha murcha, né? Assim, meio, sem muita cor, sem muito vício, sem. E aí, cara, fica lá uma hora com a Miriam e ela sai assim, tipo, toda a menina baiana sai com poder, assim, com as rédeas do mundo dela de volta nas mãos. Né? Então, eu vou pegar o gancho da sua amiga. Como que você explica o que a Miriam faz? Cara, a Miriam, ela faz isso pra gente. Ela ajuda a gente a enlaçar, pegar de volta, assim, sabe? Pegar de volta as rédeas desse mundo que a gente é e que a gente tem, enfim. Legal, eu tenho uma pergunta tema pra gente começar, que eu tenho todo o meu esquema aqui, né, Sim, sim, do sim, tá ligada, almoçando. sim. Ai, meu Deus. Miriam, você me diria que a imagem fala? E como é que você escuta isso? Então, a imagem, assim, eu fiz vários cursos, várias coisas para entender um pouco essa questão da imagem, né? E dizem que a gente tem 7 segundos para fazer uma captação daquilo que a gente vê e fazer já todos os julgamentos em relação àquela pessoa que ela gosta, blá, blá, blá. Você meio que dá uma carimbada assim em 7 segundos, né? Que você tá ali com a pessoa. Então, acho que a imagem fala muito. E na minha jornada aí, eu percebi que como a imagem fala, se ela falar mais a respeito de quem a gente tem menos esforço físico para se comunicar, né? Verdade. Porque se você está contando para o mundo, né, uma coisa que não é quem você é,
Na hora que você se coloca, você tem um esforço físico, é inevitável. Você vai ter que provar aquilo que você está falando, né? E a beleza de ser quem a gente é e mostrar para o mundo isso já coloca a gente num lugar diferente num diálogo, né? Que a pessoa não vai fazer esses julgamentos ou até fazer julgamento sempre vai, né? Mas dependendo de como você tá ali, você não vai precisar entrar no julgamento dessa pessoa, porque você vai estar tão seguro de quem você é que o que o outro vai fantasiar a respeito de você é problema dele, não é teu mais, né? E eu acho isso muito legal. E eu acho que foi muito o que eu vivi com o trabalho que você fez comigo. Eu vi esses dias no Face, não sei se estava certa aquela data, mas eu acho que faz 5 anos que eu Sim. cortei o cabelo a primeira vez, né? E na época, gente, que eu fui lá na Mi, eu tinha um cabelão assim na cintura, esse cabelo cacheado sempre tive, né? Mas pensa uma pessoa com uma cara sonsa, um cabelo sonsa, eu não sei explicar, assim. E eu já dava palestra, já dava aula, eu falei, Miriam, não sei, eu acho que é isso, exatamente isso que você falou, Miriam, era uma energia para mostrar que eu sabia pra caramba, que eu estudei aquilo, que eu dominava, porque eu chegava com aquela cara bege, pálida, sei lá o que acontecia, né? Enfim. E aí a gente conversou e tal. A Miriam falou, cara, você é toda certinha, vamos fazer uma coisa meio um lado mais curto, outro mais comprido, e desfia o cabelo e tal. E eu saí de lá com o cabelo aqui, né, Miriam? Fez umas Sim, mechas e tudo. Meu ex-marido quase morreu. verdade. Mas enfim, Só que aí, o que que acontece? Gente, não é só o cabelo. É isso que eu acho que é o mais profundo do trabalho. Porque eu acho que eu saí de lá entendendo que eu tinha uma potência de imagem que eu podia trabalhar muito mais, que eu podia usar muito a meu favor, assim, né? E eu lembro que eu dava aula na faculdade na época, e quando eu cheguei na faculdade para dar aula, minhas alunas, a maioria são mulheres, ficaram assim, ó, tipo, nossa, aí uma aluna minha foi, depois no Sagrado, levou a mãe também para cortar o cabelo, porque ela aham. ficou tão impactada assim com o trabalho e tal. Porque era isso, gente. Eu chegava, as pessoas já falavam: opa, temos que levar a sério esta pessoa, né? E eu sinto isso até hoje, Mia, eu recebo até hoje esse feedback, assim, que eu tenho uma imagem e tal que que já fala muito sobre mim, né? E eu encontrei esse lugar aí com você. Que legal, fico muito feliz, assim, que estamos na missão, né? Eu estou muito a serviço disso, sabe, Cíntia? E, e é doido, assim, que quando você está a serviço, a coisa acontece, né? Você se disponibiliza para aquilo. Então, claro, você vai estudar, você vai se ferramentar, você vai buscar informação, né? Mas para mim, assim, quando eu entendi a grandeza de estar a serviço daquilo que eu vim fazer, né? Eu eu abro a escuta, sabe, para tudo, para captar isso, assim, o dito, o não dito, o que vem nas entrelinhas, né? O que vem do além também, que tem que escutar. Tem mesmo. Ô, Mi, e como eu sei que é difícil explicar isso, porque o processo intuitivo e porque é muito, enfim, é muito individual, e porque você também tem um monte de técnicas e de ferramentas que de anos de. Quantos anos você tem, Mi, de trabalho? Olha, eu fiz 27 anos de casada, né? Então, há 25 eu corto cabelo. Fiz bodas de prata já, cortando Então você. cabelo. Ai, que lindos, meu Deus! Quase 30 anos de casada e 20 maravilhosa. Então, assim, você tem 25 anos de prática, você tem um monte de técnica, e você tem um processo, esse dito e não dito que você escuta, que eu acho que é uma das suas principais forças. Você consegue explicar como que isso acontece? Ou, tipo, não tem como, assim, é muito experiencial e fica difícil falar. Ah, eu gosto de falar disso porque
É engraçado, né? Assim, com esse processo, né, da quarentena, eu tive a oportunidade de atender pessoas, assim, individualmente mesmo, e sem ninguém aqui no espaço, né? E foi muito interessante que como isso ficou mais sutil, sabe? É, E assim, para mim, foi muito difícil, Cíntia, foi muito difícil me apoderar dessa escuta, sabe? Porque eu ficava com muito julgamento, né? Dessa escuta que vinha, assim. E então é bem recente. é, na- eu percebo assim que eu já fazia isso, né? Desde praticamente que eu comecei, né? Mas eu me apoderei desse, dessa intuição recente. Eu acho que tem mais ou menos uns 3 anos, 2 para 3 anos, que eu realmente convido ela para estar comigo, sabe? Eu falo, minha equipe de trabalho da Sagrada Beleza, equipe de trabalho da pessoa que está chegando aqui, ó, vamos aqui, né, baixar nossas barreiras e aí é muito legal, porque eu tinha um jeito que eu fazia, né? Então, toda vez eu fazia daquele jeito. E aí eu abri um pouco mão, sabe? Eu tenho mais ou menos alguns roteiros, né, que vêm para mim, mas como eu me dispus a estar a serviço, eu não eu baixo mesmo as barreiras para deixar vir. Então é muito interessante, porque eu tenho, né, a minha agenda, né, daquele dia, então eu já acordo, parece que eu já estou um pouco conectada com essas pessoas que eu vou atender, né? E eu percebo que quanto mais a pessoa está aberta para receber, né, mais eu consigo essa comunicação chega até mim. E uma outra coisa que para mim fez muita diferença foi a percepção de alguns estudos que eu naveguei aí, né? E o Axis me trouxe muito essa ferramenta, né? Por exemplo, o comando de baixar as barreiras, de ficar na pergunta, né? Então, isso foi um presente que eu recebi para estar mais acessando esse universo intuitivo que eu me conecto, né? Sim. E é muito louco, assim, que dependendo do que for, assim, eu falo assim, eu tô assim, aí vem uma informação e eu não entro em julgamento. Aí eu falo, eu pergunto para a pessoa, né? Eu devolvo para ela e falo assim, ó, não sei se isso faz sentido para você, mas chegou aqui para mim. Tá, 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 tá. E aí, né, aquilo vai fazendo sentido. E aí isso para mim envolve muita cura, porque quando eu comecei nesse meu processo, né, de ouvir a intuição e de ouvir os seres comigo, eu tentei negar, sabe? Tentei negar, não, essa demanda, né? Ter que ir lá, então, o terreiro, né? Tudo aquilo que envolve, né? O que a gente está numa linha linear, né? E aí eu falei assim, puxa, não é para mim isso, né? E aí eu comecei a convidar essas entidades que trabalhavam comigo e que eu sentia muito a presença dela. Hoje eu sinto muito elas aqui. E eu comecei a convidar elas para estarem comigo, né? Toda menina baiana tem um Tem um santo que santo. Deus dá. Daí, menina! Foi linda a música, é essa mesmo. E aí eu convido eles para estar comigo, né? E é lindo, porque assim, eu tô atendendo a pessoa, daí já começa a acontecer coisas ao redor da pessoa, sabe? Eu já sei que quando ela chega aqui, e não sou só eu que estou trabalhando. Desde a entrada ali tem a Pete, que também é uma menina baiana que me acompanha. Aí tem a Isa, aí tem tudo assim, sabe? Todas as flores, todos os. Tudo está a serviço de contribuir com a pessoa, com a beleza dela, né? E então, esse processo intuitivo, eu me coloco a serviço dele, né? E a Pitty é o portal, Marta. A Pitty é o Gente, a portal, ela tá Pete é a ali. cachorrinha da Miriam, que vocês não estão entendendo, né? E ó, só pegar o gancho aqui, é assim, como é que funciona lá no Sagrada, né? Quando você vai lá,
eu falo, você não vai lá cortar o cabelo, que você vai ter uma sessão, você vai ter sei lá. Então você chega, a Miriam te recebe, tem a Isa, que é uma querida, tem a Pitty, é um ambiente todo pensado para isso. A Miriam tem o cantinho dela, que é o jardinzinho, com o sofá, né? Que é onde ela tá ali, toda. E aí ela vai ter uma conversa com você. E a mágica acontece nessa conversa. Aí quando você começa a falar do seu cabelo, quando você vê se está falando da sua mãe, daqui a pouco você está falando do amor, daqui a pouco você está chorando, Miriam está chorando, tá todo mundo em prantos e não sei o quê. Então, assim, é um processo muito de cura que no final a tua imagem vai mostrar. Mas tem muita coisa trabalhada aí nessa consulta, nessa sessão aí com a Miriam e tal, né? E, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção em você, não só profissionalmente, mas assim, né, no teu convívio com você, é que você tem uma sensibilidade nível hardcore mesmo, assim, né? Tipo, é muito alta tua sensibilidade para as coisas, o como você percebe as coisas e o quão você tá ligada nisso também, né? E eu falei sobre isso quando eu fiz a live com o Michel, né? Que eu falei, cara, a Miriam tá sempre se trabalhando, tá sempre se olhando. Dificilmente você tem uma conversa com ela e ela não te traz uma coisa tipo, aconteceu tal coisa comigo e eu fiz assim, e eu percebi assim, né? E isso sempre foi assim, Miriam? Seu processo emocional? Ou... Não. É uma jornada, né? É. Eu sempre fui, Cíntia, muito barulhenta. Muito, muito, muito barulhenta, sabe? A pessoa falava um negócio pra mim, eu já tinha que contar uma coisa minha e tal, e eu queria, né? Eu tinha muito, assim, um barulho, eu não ficava em silêncio de jeito e qualidade nenhuma, né? Era muito difícil pra mim ficar quieta. Eu vim de uma família que somos em 7 irmãos, né? Então é muita gente, é muito barulho, né? E, e, e assim, a própria experiência da infância, né, vai trazendo você assim para o mundo de um jeito meio desajustado, né? Dependendo do que você viveu, né? E, e aí eu acho que eu vim para o mundo, assim, sabe? Uma adolescente que virou mulher, meio no empurrão, né? Porque eu saí de casa, eu tinha 16 anos, para morar numa cidade vizinha, enfim, cheguei em São Paulo com 18 e sempre muito assim curiosa, eu tenho muita curiosidade, eu sou muito libriana e aí eu fui conseguindo perceber esse barulho, quanto esse barulho ele me atrapalhava, né? Então, eu percebo assim, por exemplo, eu tenho 10 anos aqui na Sagrada, né? Eu tenho um pouco de vergonha alheia dos primeiros atendimentos, assim, sabe? Porque a gente vem muito, né? Então, mas assim, era aquilo que eu tinha que tinha lapidado em mim, né? Naquela época. Então, hoje eu percebo que a escuta, assim, ela se coloca em outro lugar, né? É, eu, eu, eu consigo escutar o que a pessoa está falando, sem ficar tentando responder em cima, sabe? Porque isso é um vício. Não é, tem hora que, óbvio, isso vai acontecer, vem a problema, mas eu tenho consciência disso, né? Então isso melhora muito, porque a gente foi educado nesse adestramento que a gente tem que estar sempre dando conselho ou falando, né? Então, e a gente perde de escutar mesmo, né, a pessoa, né? Sim. E mas assim, a escuta é um aprendizado. Eu nunca esqueço que uma vez no budismo, a gente estava fazendo um estudo e aí tem o Austragésimo de Ataíde, ele escreveu alguma coisa, acho que é dele, que ele fala assim, o diálogo é uma ponte muito estreita. E quando você inicia um, os dois têm que chegar lá do outro lado, né? E escutar é uma arte. Escutar é uma arte. E eu achava, assim, que eu sabia escutar, sabe?
Mas eu não sabia, não. Não, E como é que você descobriu que você não sabia? Conta. menina, eu tô fazendo o curso de voluntário, né, do CVV. Mano, é uma jornada para você aprender a escutar. É um barulho interno, enfim, é muito louco como quando a gente está escutando o que é dado pra gente, né, a gente vai se lapidando também. Então, eu tenho uma ginecologista que eu amo muito e eu super indico ela porque ela tem muita conexão também. É uma pessoa assim que acho que o trabalho dela é incrível e ela tem muitas percepções assim, chega muita coisa para ela assim como chega para mim. Eu tenho essa impressão que é a Renata Berritini, doutora Renata, eu passei com ela, ela falou, Miriam, por que você não vai fazer uma viagem você assim sozinha? Isso em setembro, né? E aí foi muito interessante que eu falei, é verdade, eu vou fazer. Tinha um feriado, né? Aí eu cheguei e falei, avisei em casa, né, que eu ia fazer isso. Aí eu falei, meu, mas o que que eu vou fazer? Aí eu vim trabalhar num sábado aqui na Sagrada e aí eu falei, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Aí dei um Google, meu, e apareceu lá, Retiro de Silêncio. 3 dias de Retiro de Silêncio. Eu falei, meu, isso deve ser muito louco, né? Fui lá. Nossa Senhora, aquilo ali foi um processo para eu ser despertada para participar do CVV depois, sabe? E para passar pela quarentena, Cíntia, porque, Exatamente. meu, foi muito doido você ficar. Eu fiquei praticamente 2 dias e meio, né, sem falar. A gente não falava. Meu, é muito interessante. Muito interessante. E aí eu Eu lembro acho que eu que. lembro. Não, você vai contar do final, que quando você sai, todo mundo fica com uma ideia de que quando termina o retiro a pessoa quer falar loucamente. Não, não é isso, né? Não, não. E foi muito engraçado que no primeiro dia, a gente para chegar lá quebrou o carro, e aí a gente, né, teve que andar um tantão naquele escuro, tal. E aí, bom, enfim, cheguei no quarto, né? Era um quarto de mosteiro, né? Um mosteiro incrível que fica ali na Itapecerica da Serra. E aí eu entrei no quarto, aí eu tava lá fazendo minhas respirações, tentando dormir, aí de repente uma freirinha começou a falar comigo, dentro do quarto. E um espírito, né, de uma freirinha. E ela era bem pequenininha assim, eu via um pouco a imagem dela, e ela falava que ela estava muito feliz, que eu estava ali, não sei o quê. E aí ela falou, eu vou acompanhar você, né, porque sabia que meu corpo está aqui? Aí eu tava querendo dormir. E ela, o meu corpo tá aqui, você tem que ir lá ver aonde. E eu falava, meu, eu não sabia, mas sabe, tava meio assim, e eu já tinha ficado em silêncio tanto tempo. Eu falei, o que é isso que tá acontecendo? Bom, aí essa freirinha ficou lá comigo. Toda vez que eu entrava no quarto, ela tava lá, ela se comunicava comigo. E aí, no último dia, na hora que a gente estava saindo, eu até tinha esquecido que ela tinha falado comigo. A gente estava vindo embora e estava chegando umas crianças para aula de catecismo, né? Lá. Aí passou aquele bando de crianças. Aí uma criança olhou bem para mim assim e falou, olhou para mim, aí olhou para o lado e falou para a menina: é aqui que tem um cemitério de freiras. E olhou para mim de novo. Aí eu ouvi a freirinha. Era disso que eu estava falando para você. Ô, Miriam, mas vale falar com o espírito do retiro de silêncio? Eu acho que não vale, não Então, pode. eu não falei, né? Silêncio é silêncio. A gente ficou Ela assim, falou. era mentalmente a nossa comunicação, assim, eu não emiti som na voz, mas ela estava lá quebrando meu retiro de silêncio, você vê? Exatamente. A pessoa não consegue ter paz nem no retiro de De silêncio. silêncio tem alguém que vem falar. Ô, Miriam, sabe uma coisa que da última vez que a gente conversou, você me falou e que ficou muito forte para mim, e que até esses dias um amigo estava passando por uma situação e eu repassei o seu conselho e ele adorou e tal, que às vezes a gente tá com certos estados emocionais, ou a gente pega algo, né, assim, eu não acredito, de verdade, e aí você não precisa concordar comigo, mas eu não acredito nessa história de que, a pessoa ficou com inveja de mim, isso me atrapalhou, e as pessoas têm inveja de mim, e isso faz minha vida não andar e tal. Eu acho que é muito fácil você colocar a culpa, No sabe? outro. Você não faz as porra que você tem que fazer, aí você fala, é inveja das pessoas. Tipo, não, amor.
vamos lá, né? Mas, por outro lado, eu também entendo e eu percebo isso, que a gente se conecta muitas vezes com estados emocionais e com coisas que não são nossas. Né? Que parece que a gente vai meio que entrando no fluxo e quando você vê, você tá num estado emocional que não é seu. E Sim, aí você você, caga. né, você acaba se contaminando ali por aquilo e tal. E a gente estava conversando sobre isso e você falou, Cintia, eu passei por uma situação esses dias que eu acordei meio esquisito, uma síndrome do impostor, um negócio meio nada a ver, assim. E aí eu parei e me perguntei se aquilo era meu. Tipo, isso é meu mesmo? Né? Eu realmente tô com uma sensação de que eu sou uma impostora, de que eu não. É isso mesmo? E aí, no teu processo da tua conversa interna, você teve a resposta de que não, que aquilo não era teu. E aí a frase da. Qual que é a frase, Mira, quando você quer. Ah, isso eu aprendi em Axis, gente, é incrível, incrível. E a gente, isso devia ser ensinado na escola pra gente, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso, Cíntia, foi quando eu fiz o meu curso de floral de bar, né? Que, assim, eu não sei se você sabe, mas o floral de bar ele é retirado, né? A energia da flor é retirada no sol e é uma água que é colocada perto da flor e ela vai receber essa energia e aquilo é o floral. Não é que você tira a flor e coloca a flor dentro da água, é energia. É Olha que perto. louco, né? Então, na minha formação de floral de bar, eu já tinha ouvido isso, que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções não são nossos. A gente capta do externo, né? E aí, quando eu fui fazer o meu curso de Reiki, eu também ouvi isso. E nas barras eu também ouvi isso, né? E aí nas barras eles têm uma frase, né, quântica que você perguntar, né, se aquilo é seu. Primeira coisa que quando você pergunta, nossa, é isso que eu tô sentindo, nossa, tô com uma angústia, gente. Nossa, o que que é isso? Isso é meu? Opa, pera, isso é meu? Quando você faz essa pergunta, já cria uma expansão. E aí, quando você percebe que aquilo não é seu, aí você devolve ao remetente com consciência anexada. Oh, gente, não é só Ah, que você fala, show daqui, vai e volta para a pessoa com consciência, que ela possa receber isso e ser acessada. Gente, é muito lindo, é muito incrível. Nunca mais tomei remédio para dor de cabeça, Cíntia. Sabe? Aí começa um negócio assim, eu falo, opa, isso é meu, verdade? Isso é meu, eu que estou me sentindo assim, né? Aí, opa, não é meu. Então, quantas vezes se requer que eu devolva ao remetente para eu me livrar disso? Aí você tem consciência. Quando você acessa a consciência, tudo vem. Aí, sei lá, vem o número, aí você fica, sei lá, veio 3, devolve 3 vezes com consciência anexada, anexada. É. Eu né? adoro, porque eu acho que a gente tem que, se a gente quer ser agente de mudança no mundo, né? Se a gente não adianta só ficar espelhando e rebatendo as coisas. Então, que isso volte de fato, com consciência anexada, que isso vá de uma maneira diferente. Ontem eu terminei a minha última sessão terminou 9h, 9h30 da noite. E aí eu fui jantar, e sabe quando você tá com uma dorzinha de cabeça, uma coisa esquisita? Eu acho que e também porque eu passei muito, fiz 4 reuniões na sequência, fiquei com a cara na tela, né, e tal. Aí eu deitei assim e eu pensei na hora, eu falei, sabe o que eu acho que é isso? Acho que eu tô precisando de um pouco de silêncio, assim, sabe? E aí eu fiquei lá na cama, cochilei, acordei meia-noite, não sei, acho que era quase 1 hora, acordei assim, plena, sabe quando você desperta? Aí levantei, fiz um chá de hortelã, fui trabalhar, mas, tipo, eu acho que eu precisava ouvir aquele, sabe, dar uma sossegadinha e tal. Mas, e eu tenho feito muito essa coisa de perguntar esse caminho das coisas que são minhas e tal. Eu falo com muita gente, eu troco muita mensagem, eu atendo. Então a gente se esbarra em muitas Muita coisas. E coisa. ter esse processo de consciência, assim, é muito importante, né? Cíntia, uma coisa que eu tenho me dedicado bastante é escutar o meu corpo. Essa escuta, né, tem sido muito rica para mim.
Porque a gente não escuta o nosso corpo. A gente, às vezes, dorme de menos, trabalha demais, come errado, faz atividade física e o corpo não quer fazer. Às vezes você vai para lugares que teu corpo não quer ir, sabe? É, a gente acaba com o nosso corpo, a gente faz barbaridade com o nosso corpo, sabe? Então eu tenho muito entrado nessa escuta com o meu corpo, né? Então, e tem sido muito rico, sabe? De perguntar para o corpo assim, corpo, o que que se requer agora, né? Corpo, aonde que eu posso ir que vai ser uma contribuição para isso que eu estou sentindo? Me leva. Tem alguma coisa, sabe? Ficar na pergunta, né? A pergunta sempre expande, a gente sempre não definir as coisas, para mim, também me ajuda muito, sabe? Não ter uma definição. O que eu tenho que fazer? Nossa, agora, às vezes não é isso. Né? Às vezes eu quero uma coisa e depois eu não quero mais, mas o corpo vai me guiando, sabe? Eu tenho usado Uhum. muito, muito esse escutar o corpo. E no adestramento também que a gente recebeu, né, Cíntia, tem muito aquela coisa assim de você escolheu, agora você vai ter que ir até o fim. Não, que Não, peso! Não, né? Eu escolhi isso e agora eu desescolhi. É tipo a brincadeira da batata quente. Eu deixo ali, eu deixo com a terra, sabe? Aí depois alguém vai passar por ali, aquilo vai nutrir. Porque às vezes é necessário, né? Você soltar, porque vai vir alguma coisa. Como a gente encontra algumas coisas no meio do caminho, né? Então, eu, como que é essa troca? uma coisa que eu achei interessante assim na quarentena é que como todo mundo estava assim, todo mundo, né? Muita gente, vai, todo mundo não, muita gente estava em home office e tudo isso, a gente meio que começou a poder ouvir os horários do nosso organismo, não o horário imposto pela indústria, Sim. pelo mercado, né? Ah, meio-dia tem que almoçar, 5 da tarde. Como você está em casa, se você está ali no flow, você não precisa tá na hora do almoço, senão depois o restaurante fica cheio, o restaurante fica vazio, a comida não fica boa. Não, você está na sua casa, você come na hora que você quer e tal. E aí, eu acho que no meu caso, não sei se com todo mundo, mas eu fui começando a perceber e também, como você falou, deixar esse processo acontecer. Tipo, eu não tenho que acordar às 7 horas da manhã, gente. Desculpa, sabe? Eu não trabalhei tanto para ter autonomia para ficar me forçando a acordar num horário que eu não gosto de acordar. Eu não gosto Uhum. de fazer coisas de manhã, assim. Eu evito ao máximo. Se eu tenho que fazer, eu faço. Mas, sabe, se eu tiver que marcar, eu não vou marcar de manhã, porque eu gosto de acordar a hora que eu quiser. Tomar meu café com calma, viajando na batatinha. Para mim, café da manhã é muito importante. Eu gosto de pôr à mesa, de tomar café mesmo, mesmo morando sozinha, sabe? Então, é o meu processo, assim, do meu corpo. Esse lance do horário do sono, do tempo, né? Assim, você começa a entender os seus processos. E eu tenho falado com muitos profissionais assim que estão nesse trabalho remoto, do tipo, nossa, é tão bom poder trabalhar à noite, porque eu funciono melhor à noite. E de dia eu gosto de fazer esporte, fazer minhas coisas. Então, para mim funciona melhor assim. Cada um precisa começar também a se ouvir, né? Tem um Sim. exercício da meditação que eu falei, acho que disso com o Caio na outra live, que é quando você se perguntar assim, quando eu digo sim para o meu corpo, o que que acontece? E ver o que que seu corpo está pedindo, né? Assim, às vezes eu tô aqui, nossa, tentando manter uma postura que tá super estético, mas meu corpo tá, pelo amor de Deus, sabe? Relaxa essa coluna, ou não, e tal. Então, quando eu digo sim pro meu corpo, o que acontece? E quando eu digo não pro meu corpo, o que que O que que acontece? acontece? É bom perguntar, né? Sim, com certeza. Isso é muito incrível, porque você vai percebendo que a gente está a serviço daquilo que a gente veio fazer, né? E, e isso requer da gente essas habilidades, né? De ter o seu tempo de ócio, o seu tempo de integração, né? Do que você vai receber, né? De como você vai receber. Tipo, a gente não para tomar sol, para pisar na grama, né? A gente vai só ali, né?
A gente toma banho de manhã, porque. E se for o banho à noite? Como que você. Eu tenho feito alguns rituais, assim, com relação a banho, por exemplo, que é ouvir meu corpo. Às vezes meu corpo não quer tomar banho. E tudo bem. Eu preciso tomar banho todo dia, Ou às né? vezes quer mais, né? Às vezes Ou você quer mais, precisa quer. mais da água e tal. Fiquei curiosa com uma coisa agora. Você falou que você tem vergonha alheia dos seus primeiros atendimentos e tal. Você tem algum atendimento, assim, ou alguma cliente, algum que para você foi muito emblemático, assim, que te marcou muito? Que é uma coisa que você sempre lembra, que você fala, nossa, a pessoa chegou assim, saiu assado. Nossa, são tantos, assim, vem tanta coisa. É... Ah, que assim, tem muitas coisas, né? Porque cortar cabelo é um negócio, Cíntia, muito doido, sabe? É muito doido. E eu comecei a cortar cabelo porque foi me dada uma missão, né? De cortar cabelo num asilo. E eu não sabia cortar cabelo. Aí me deram uma fita de VHS, uma tesoura, um pente, uma maquininha, falou, assiste, vem aí. E aí eu fui. E eu, imagina, 22 anos, a gente não tem medo de nada nessa vida, né? Tipo assim, né? Toda menina baiana, né? Vai. Até eu. E aí eu cheguei lá, cortei cabelo. Na semana seguinte eu tava fazendo um curso para aprender a fazer isso, né? E, e para mim, assim, cortar cabelo sempre foi um processo que a pessoa ganha alguma coisa. E era muito importante para mim entender o que que é que a pessoa estava ganhando. E se aquilo tinha a ver com o que a pessoa quer, né? E aí eu estava muito a serviço disso, assim, da pessoa poder olhar para quem ela é e se apoderar daquilo, né? Mas tem muitas pessoas que não, sabe, para ela faz sentido ela ficar loira, lisa, ela não tá preocupada com isso, né? E aí logo que eu abri a Sagrada, eu lembrei de uma coisa que eu fiquei assim muito chocada aqui, porque, sabe, um negócio em que a pessoa não se olha mesmo, que ela só vai fazendo aquilo que é pedido para ela, né? Eu nem tenho cliente de escova hoje, tá? Eu tenho, assim, uma pessoa que eu seco o cabelo, assim, mas cliente que vem aqui escovar o cabelo, eu não tenho, porque é bem essa coisa, assim, qual é o seu natural, né? Que a gente não precisa esconder aquilo que a gente tem. Eu posso fazer a escova porque aquele dia eu tô a fim de brincar de outra forma, beleza. Mas aquela coisa Mas de não ser não, e não sai, né? escrava. Isso, né? Sem aquilo eu não sou essa pessoa, então, assim, eu trabalho na contramão disso. Mas eu tinha aberto o salão, tava com a porta aberta, a pessoa me procura, então vai, né? E aí quando você me fez essa pergunta, veio essa moça, ela veio aqui uma única vez, ela queria fazer uma escova, e era um cabelo que tava, né, tudo que não... Tudo que vai contra um pouco o que eu acredito, né? Mas tudo bem, a pessoa chegou, vamos lá, vamos, né, fazer. E aí foi muito engraçado que eu comecei a fazer a escova nela e ela ficava assim, ó, no espelho. E eu não tava entendendo, eu tava ficando um pouco assustada, porque assim, aí uma hora ela não aguentou, ela falou assim, meu, olha a minha boca, tá linda, né? Não parece a da Angelina Jolie? Sabe, eu não sinto mais o beijo, mas a minha boca tá linda. Caralho, Miriam. Caralho, como assim a pessoa não sente mais o beijo, gente? Quase que eu falei, você quer um abraço? Quer que eu esmurre a sua cara? O que você quer, moça? Mas assim, o Meu quanto, Deus. né, a pessoa vai entrando nisso, que as pessoas vão falando, você, olha, eu atendi essa semana uma moça, não, faz uns dias já, que toda a família dela quer que ela alise o cabelo. E ela fala assim, meu, eu gosto dos meus cachos. Aí tem a outra que a parente é dentista e aplica coisa de botox, que não, você precisa fazer isso. Então, se a gente não tiver muito seguro com quem a gente é, Cíntia, meu, você escorrega, mano. E aí você fala, não, eu vou fazer isso porque eu vou ficar melhor. Mas o que que é o melhor? Qual a referência? Até chegar Né? uma hora que a boca tá linda, mas o beijo já foi, né? Já foi, né? Já pensou que tristeza?
Mas, ó, eu acho que eu sempre falo sobre isso, né? Eu acho que, de alguma maneira, também tem a ditadura do cacho, né? Tipo assim, onde já se viu, agora você não assumir seu cacho, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que se reconhecer em Tem quem que a fazer gente é, não sentido. olhar a cara, não olhar a cara da Cleo Pires e falar, ai, Miriam, eu quero ser, eu quero isso aqui, ó. Tipo, quem é você, né? Assim, não a boca da Cleo Pires, a sobrancelha da Angelina, com o cabelo da, né? Esse Cíntia, processo. você sabe que quando a pessoa chega para mim com uma foto, eu aprendi a escutar a foto. Quando ela traz para mim uma foto, ai, Miriam, olha, quando ela já quer mostrar, eu falo, guarda, eu quero ver sua referência, mas antes vamos conversar? Vamos fazer o atendimento, o processo que eu faço, né? Quando é a primeira vez, assim, eu sempre. E quando a cliente vem também e ela já é minha cliente, mas ela traz alguma foto, algum recorte, eu quero escutar o que esse recorte está dizendo, o que, que é que essa imagem que ela está me trazendo está dizendo, porque para além da cor que ela quer daquele cabelo, né? O que que aquela imagem ali, quando ela olha, transmite para ela? Porque às vezes Porque ela não consegue falar isso, né, Miriam? Assim, olha a força dessa mulher, é essa força que eu quero, isso, né? olha que essa leveza, olha como ela tá segura, olha que incrível, né? Esse, como ela tá plena, né? E isso tem muito a ver com quem a gente é, né? Sim. E, e a gente, para viver aqui, eu sempre falo que a gente tem duas alternativas, né? Ou você tá brilhando, ou você tá morrendo. O que verdadeiramente você está escolhendo. Né? A serviço do que você está. Garanto para você que brilhar é muito mais fácil. Porque toda vez Mais que você tentar gostoso. morrer, alguém vai te achar. E aí, meu, você tem que ficar lutando com aquilo, sabe? Para você não deixar o seu rastro no mundo. Você fica, sabe, sempre arrumando um defeito, um negócio, um treco. E aí você vai, meu, ladeira abaixo. Né? Você vai. Quando você escolhe brilhar, meu, você tem tudo, você tem o universo inteirinho ao seu favor, né? Te nutrindo, te empoderando, né? Então, eu brinco que toda vez que você é julgada, né? Ou você vai ouvir aquilo, aquilo vai fazer sentido para você, você vai ter uma percepção daquilo e aquilo vai, né? Ou você vai ter que se contrair para poder caber dentro daquilo para aquilo fazer sentido, né? Nossa, eu Então, gravei um vídeo sobre isso hoje. é muito Sobre. louco isso, porque o quanto às vezes a gente se alinha e concorda, ou a gente resiste e reage, né? E fica num treco ali que você fica sempre numa luta ali. Então, quem é que tá falando? Né, qual é? Tem muitas coisas que você tem que escutar junto com a própria crítica. A crítica é extremamente importante, né? Mas é importante também você saber quem você é quando você está escutando aquilo, né? Não que você vai escutar aquilo com as suas barreiras levantadas, senão não vai adiantar nada, né? Você vai sem escuta. Ouvir Nossa, mesmo, lembrei né? de uma coisa. Pode terminar, me desculpa. Eu lembro que eu falei, né, que eu era muito barulhenta. Então, uma vez o Michel veio, o Michel, meu parceiro aí, meu homem. Ele fala que ele apresenta minha mulher e eu nunca falo, ah, você é meu homem, né? Meu Aí, Michel, homem. o meu homem. E a gente estava aqui numa discussão e aí ele falou assim, Miriam, meu, olha a sua cara, você não está ouvindo o que eu estou falando, você já está pensando numa resposta. Calma, ouve o que eu estou falando. Né? Isso, meu, foi muito, nem tinha Mila. Eu lembro da cena, assim, eu parada na escada, assim, aí eu, tipo, meu mundo caiu, né? Diria a Maísa. Mas isso Né? fez muito sentido, né? E aí, a partir daquilo, assim, eu tomo muito cuidado para poder ouvir mesmo, né? Para, assim, não ter esse barulho interno que não deixa você ouvir na íntegra, né? O diálogo é uma ponte muito estreita, né? E se você não está inteiro ali, é muito difícil você não cair, né? Porque você fica tentando se agarrar a tudo. Exatamente.
o julgamento, ele é uma confissão, né? Quando a pessoa, ela fala e ela julga, ela, na verdade, ela está confessando coisas sobre ela, sobre a visão de mundo que ela tem, enfim. E eu lembrei, você está falando, isso me veio muito claramente, assim. Quando eu cortei o cabelo a primeira vez com você, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei muito... Porque também foi um dia que tava todo mundo aí, tava a Paty, a Van, você, Nossa, era acho que a uma galera, Rita. né? Aí a gente saiu depois, foi jantar, foi pro bar aí do lado, e felicíssimas, e a gente postou as fotos e tal. E tinha uma pessoa da minha convivência, enfim, que se dizia minha amiga, que, assim, ela não falou nada sobre a mudança, o cabelo e tal. E aí, quando eu perguntei, eu falei, ah, e aí, o que você achou e tal? Ela fez uma cara, assim, meio de deboche, sei lá, e ela pegou e falou assim, pessoalmente tá melhor, mas aquelas fotos as suas amigas realmente não te favoreceram, né? Tipo, o que você tá querendo dizer, sabe? Por que Querida. fazer um comentário assim tão, né, venenoso e maldoso? Tipo, aí eu fiquei pensando assim, na hora, eu fiquei meio, tipo, nossa, será que ela não gostou? E depois eu falei que foda-se se ela não gostou, sabe? Não tem nada a ver com isso. Tô aqui ótima, feliz. Que minha foto não me favoreceu. Eu tava lá felicíssima com as minhas amigas, me Plena. divertindo, sabe? Então, eu acho que esse processo de segurança, assim, da gente é muito, enfim, uma construção, né, Miriam? Não nasceu Uma agora, construção. nem em mim, nem em você, mas chega uma hora, gente, que de verdade a pessoa fala e a gente tá vendo, ela tá falando da gente, mas a gente tá olhando, tá vendo Ela tá falando ela, dela. tá falando dela, né? Enfim. Ó, estamos indo para nossa reta final e eu tenho um ping-pong, umas Ai, perguntas meu para te Deus. fazer agora no final. Deixa eu ver se dá. Tá. Miriam, hoje você prefere escutar mais ou falar mais? Ah, escutar mais. Escutar mais. E do que você gosta de ouvir? O que você gosta de ouvir mais? Ah, eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias. Eu acho que quando as pessoas estão contando algo assim que faz elas vibrar, sabe? Ou algo que. Quando eu tô ouvindo história, eu me nutro tanto. É uma nutrição para mim ouvir histórias. É uma Precisa para música. viver, né? Uhum, eu amo. E, e do que você gosta mais de falar? Do que eu gosto mais de falar? Neste momento, né? Porque a gente é mutável. Eu gosto muito de falar das possibilidades do universo. Eu gosto muito de falar do quanto é, a gente pode criar esse engajamento, sabe, com ele. Eu gosto muito de falar disso, porque eu gosto de falar que a gente tem poder, a gente faz mágica, a gente é tão brilhante, meu, e a gente entender isso e fazer hi-fi com o universo, assim, sabe? Quando você faz uma magia, meu, quando ele te escuta, e, meu, faz hi-fi com ele, mano, manda mais, cara, que tipo, yes, ó, sabe? Eu gosto de falar disso. Ô, Mi, e dá uma dica para as pessoas, assim, de algo que elas possam ouvir, coisas que você tem ouvido que tem feito sentido para você, não sei. O que eu tenho ouvido muito que faz sentido para mim é hoje, mais do que nunca, a gente verdadeiramente aceitar o outro como ele é, sabe? A gente se aceitar como a gente é e saber que a gente não pode tudo e tá tudo bem. A gente não vai deixar de ser maravilhoso, a gente não vai deixar de ser a contribuição que a gente veio ser. E a nossa contribuição é ser esse ser imperfeito mesmo, né? Que tá na jornada do aprendizado, que cada momento da vida, cada 10 segundos, ele pode sobrecriar, né, a vida. A gente sempre em conexão, a gente sobrecria, a gente traz brilho para a nossa vida, brilho ao nosso redor, né? E então sair
dessa coisa que foi imposta, né? Que a gente tem que estar sempre definindo os outros, sempre. Não. Aceita as pessoas como elas são. Essa é a grandiosidade dela, é assim que ela veio para o universo. Esse é tudo que ela é aquilo. E ser aceita do jeito que ela é a coisa mais bela que a gente pode fazer para a gente e para o outro e para o universo, essa contribuição. Escutem quem o outro é, né? Ô, Mi, eu vou dar uma lida aqui nas perguntas para ver se teve alguma pergunta, alguma coisa. Se você quiser contar um pouco do Sagrada, do seu trabalho, como é que estão os atendimentos, fica à vontade. Vou ver se tem Tá. alguma pergunta aqui para você. Gente, ó, eu estou aqui na Sagrada Beleza, no Campo Belo. Amo muito fazer o que eu faço, estou a serviço de fazer o que eu faço. É, E tá, a serviço é muito legal. Então, se você se sentir conectado, a gente está aqui. Eu voltei a atender, ainda não abri efetivamente as portas. Estou atendendo uma cliente na Sim. parte da manhã, outra na parte da tarde. Mas na bio da Sagrada tem o WhatsApp daqui. E eu convido vocês a virem conhecer e que a gente possa fazer muitas coisas aqui gostosas, né, Cíntia? Que foi o que a gente ia fazer, lembra? 15 Ó, na semana, né, que aconteceu isso, a gente tinha um evento, lembra? tinha, é verdade. As Mas a gente meninas nem foi. estão falando aqui que você mudou a vida delas, cortar o cabelo com você é uma experiência cósmica. A Alec, minha amiga, tá falando que tava louca para te conhecer, porque eu falo muito de você, que foi bom demais te conhecer. Gente, queria agradecer, Mi, obrigada. Você, enfim, sempre tem coisas para compartilhar, a gente sempre aprende. Gente, não tem como esbarrar com a Miriam na vida sem aprender alguma coisa, sem Ah, parar para gata. pensar alguma coisa. Então, obrigada por doar teu tempo. Fiquei feliz demais por te mostrar para as pessoas, porque eu falo muito de você mesmo. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou subir no YouTube o nosso papo para ficar lá registradinho. Cíntia, eu quero E agradecer esse convite. É, Eu fiz poucas lives, assim, ficava cheia de coisa, assim, com esse negócio de live. A gente conversou sobre isso. Então, eu agradeço imensamente aí essa abertura que você proporcionou. É, E é sempre um prazer a gente falar daquilo que a gente ama. E estou muito grata por ter participado desse Almoçando no Quintal com você. ai, maravilhosa. Gente, Gratidão. busquem a Miriam. Todo mundo merece ter um tempo com essa mulher e curtir essa mulher aí mais de perto. Ah, Beijo, amiga. Se maravilhosa. cuida. Boa Beijo, semana. E ó, beijo. quinta-feira, Michel Gratidão. Leme, o homem da Yes. Miriam. Lindona, Beijo, obrigada. beijo. Hi-fi aí, ó. Tchau. Beijo. Tchau.